Olá! O Papo Literário de hoje é com a diretora da Casa de Cultura, Heloísa Beckmann. Ela está lançando seu primeiro livro, lançou recentemente, durante a Semana de Bagé, o seu primeiro livro, no qual ela escreveu, né? Porque ela já tinha um primeiro livro, Damas da Noite, no qual ela apresentou as suas gravuras, né? Isso. Obrigada, Heloísa, por estar aqui conosco hoje, né? Por ter aceito o nosso convite. Bom, agora tu vai falar, esse livro que é a tua estreia como escritora é sobre o teu avô, né? Falando em família, eu queria saber lá do princípio, quando que tu começou a te interessar por literatura? Quais são as primeiras lembranças de ler livros ou se alguém lia para ti? Bem, eu posso contar que este meu avô era sueco, mas eu tenho também um avô espanhol, o Geraldo Starros, que era dono de livraria aqui em Bagé. Então eu desde pequena ficava olhando aqueles livros e manuseando. Claro que me interessava na época muito mais as ilustrações e as capas, mas ali eu me lembro que eu gostava muito desse contato assim com os livros. Lembro que eu tinha aquela coleção toda da Edi Lima, Bagense, das vacas. Gostava muito daquelas ilustrações e geralmente na minha casa sempre tinha algum livro de arte por causa da minha mãe. O meu pai gostava era de história em quadrinhos, colecionava todas as histórias em quadrinhos, e a minha mãe os livros mais de arte, de museus e pintores. Então era uma coisa que fazia parte assim do cotidiano. E eu cresci lendo assim preferencialmente, na verdade, os latinos. Claro que o Érico Veríssimo, toda aquela trilogia, O Tempo e o Vento, tudo aquilo fez parte da minha adolescência, mas depois e até hoje eu tenho uma preferência muito grande pelos latinos. Adoro o Gabriel Garcia Marques, o Ernesto Sabato, vamos dizer, Isabel Allende, o Borges. Essa literatura assim me encanta, porque eu me identifico bastante. Tu é graduada em Ciências Sociais e em Artes Plásticas, né? Mas escrever, tu gosta de escrever ou foi uma experiência nova com um livro sobre o Ivar Beckmann? Não, na verdade eu nunca pensei em escrever, não tenho a mínima pretensão de fazer algum livro, assim. Este livro, Ivar Beckmann, na verdade é um registro do trabalho do meu avô, que foi importante aqui na cidade de Bagé, e é um registro onde eu conto também coisas da chegada deles ao Brasil, as descobertas, as pesquisas que ele fez, como é que Bagé era naquela época. Mas na verdade, eu junto documentos, textos de outras pessoas que falam sobre o trabalho do meu avô, muitas fotografias. É uma coletânea assim, disso tudo que está, então, no livro do Ivar Beckmann. Não é um texto assim que eu elaborei com uma ficção, algum conto, alguma coisa. Não, assim como o outro, Damas da Noite, né, do Ernesto Vaine, foram aquarelas que eu fiz. Eu tenho alguns projetos, mas sempre na parte assim, visual, nunca na parte da escrita. Este é um registro e que eu pretendo dar continuidade. Eu pretendo fazer também sobre a origem da família Starros em Bagé, do meu avô espanhol, e pretendo também escrever alguma coisa sobre a minha mãe. São registros, na verdade, de pessoas que passaram pela nossa cidade. Falando na tua primeira experiência literária, que foi o Damas da Noite, com sonetos do Ernesto Vaine, né? Isso. Como é que surgiu essa oportunidade de fazer parte desse livro? Como que surgiu, quanto tempo levou? Como é que foi a história do Damas da Noite? O Damas da Noite? O Vaine era fantástico, meu querido amigo, maior poeta assim da cidade. Claro que nós tivemos o Camilo Rocha também fantástico, mas o Ernesto Vaine, ele tinha assim um universo fantástico. E nós sempre fomos muito parceiros. Quando eu precisava
algum texto de alguma coisa, eu dizia, Vaine, e ele dizia, mas não tem problema. No outro dia estava ali com o texto. E vice-versa, qualquer ilustração que ele precisasse, eu sempre fazia para ele. Eu lembro que uma vez ele fez uns sonetos lá sobre o cemitério e me pediu algumas ilustrações e eu fiz carros fúnebres e ele ficou encantado. E o Vaine, eu lembro também, vou contar essa passagem, quando eu era diretora do CDL de São Macedo, a gente se reunia de manhã para pintar. A Norma Vasconcelos, a minha mãe, uma turma grande ali, a gente ficava pintando pela manhã algumas oficinas. E o Ernesto Vaine, todas as manhãs ele ia lá tomar um cafezinho e conversar conosco. E um dia ele chegou meio triste assim e disse, puxa vida, o grupo de Bagé está fazendo 50 anos de pintura. Eles estão em Brasília, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, e vêm ao sul com grandes exposições no Marques, no Santander, na Caixa Econômica. E eu, que fui parceiro deles, fiquei aqui em Bagé e ninguém fala nos meus 50 anos de poesia. Eu disse, Vaine, mas deixa conosco, deixa que a gente resolve isso aí. E resolvemos então fazer uma exposição. Naquela época nós tínhamos muitos parceiros, muitos espaços nas artes. O Banco do Brasil tinha um gerente muito sensível para as expressões, mandou fazer painéis e nós fazíamos permanentemente exposições ali. Então conversamos com o pessoal do Banco do Brasil para fazer então uma exposição para o Ernesto Vaine. A partir daí eu telefonei para o Sclier, para o Glauco, para o Danúbio, para o Glênio, pedindo que eles mandassem algumas, de preferência, alguma obra que tivesse relação com a obra do Ernesto Vaine. E quando eu falei com o Glênio Bianchetti, eu disse para ele, imagina, né, Glênio, vocês saíram, vocês têm uma carreira exitosa pelo mundo afora, o Ernesto Vaine ficou conosco e ele está com um livro pronto para ser editado e não conseguiu ainda por falta de recursos, que é Baile na Ponte em Noite de Chuva. E ele disse, quanto é que sai a edição do livro? Vamos dizer que na época custasse R$ 2.500. E estava no Secom, na gráfica da Urcamp. E o Glênio me disse, então vamos fazer o seguinte, me dá o teu endereço, que amanhã eu estou encaminhando para a tua casa um quadro em acrílico, que o valor dele é de 4 a 5 mil reais, e tu faz uma venda, uma troca, faz o que tu quiseres e fica para ser publicado o livro do nosso querido Ernesto Vaine. Bem, então tá, deu 3 dias o quadro estava na minha casa, e aí fazer de que maneira isto, né? Porque não é tanto tempo atrás, 4, 5 mil reais, assim, né? Por um quadro valioso do Glênio Bianchetti. Fizemos então uma proposta para o reitor da universidade, já que o livro estava na gráfica, né? De que a cidade, a Urcamp, ficasse com este trabalho do grupo, de um dos integrantes do grupo de Bagé, para o seu acervo, que era um quadro avaliado em 4, 5 mil reais, e fosse liberado então a publicação do Baile na Ponte Noite de Chuva, que custava R$ 2.500. Na mesma hora então foi autorizado e assim o Vaine teve não só uma exposição no Banco do Brasil, mas teve também a publicação do livro Baile na Ponte Noite de Chuva. Então a gente tinha assim uma amizade muito grande. Apesar dele ter sido colega do meu pai, nós éramos muito amigos, porque eu entrei na faculdade na época do Vaine, do Tarcísio Taborda, do Pirizinho, e da Marli Meira, a minha mãe, Maria de Lourdes Alcalde, e era uma época assim maravilhosa, efervescente culturalmente na cidade. Era a época dos jograis e eu fazia parte do jogral e a gente dizia muita poesia do Ernesto Vaine, muito. É claro, tinha Drummond, Vinícius, outros mais,
Mas o Ernesto Vaini estava sempre presente nas nossas apresentações e ele acompanhava, assim como o Tarcísio, reitor, acompanhava o trabalho dos jograis, que aquilo tudo era uma extensão da universidade, né, com e na comunidade. A cultura local, tu sempre esteve inserida na cultura local, né? Sempre fez parte da tua vida, não foi uma coisa que tu, com o tempo, tu entrou, né? Desde muito cedo, né? Porque tu teve contato com o grupo de Bagé, né? Sim, desde muito cedo, porque eu me criei vendo a minha mãe preparar aulas de artes para o Espírito Santo, depois no Colégio Estadual, depois no IMBA, no curso livre de artes plásticas do Instituto Municipal de Belas Artes, que depois foi para a Urcamp, terminando como educação artística. Então isso aí era um universo assim bem familiar para mim. Eu digo assim, não tive questionamento ser ou não ser, sabe? Enveredei, na verdade enveredei para as artes plásticas de uma forma assim muito natural. Era um caminho assim que acho que eu nem questionei. E na verdade gostei, na verdade me apaixonei, não só pelas artes plásticas, mas também pelos movimentos culturais. Porque eu lembro da época assim efervescente, que eu estava na faculdade, então nós tínhamos os jograis, que eu fazia parte, nós tínhamos os serões musicais, nós tínhamos os laboratórios de expressão dramática, com o Sapirã e com a Marilu, o de música com a professora Gelsi Médici, nós tínhamos o laboratório do Senarte de gravura, o curso de gravura coordenado pela Consuelo Cuerda. E as pessoas ali que frequentavam o curso de gravura encaminhavam os trabalhos e eram selecionados e premiados em nível internacional. Sabe, os nossos trabalhos estavam na Espanha, estavam na França, estavam na Suíça, com premiações. Então foi uma época assim áurea da cultura e da arte na nossa cidade. Voltando ao Damas da Noite, quanto tempo levou para tu fazer as tuas obras? Pois é, nós começamos com Damas da Noite, eu terminei e enveredamos por outros lados. Bom, mas Damas da Noite, eu fiz uma série de aquarelas mostrando mulheres dançando em cabarés, bebendo. E aí eu estava conversando com o Vaini e disse, Vaini, tu não quer fazer algum texto? Ele disse, tá, me dá aqui as tuas aquarelas que eu vou fazer para elas. E ele fez um soneto para cada uma das aquarelas. Fizemos uma exposição no Museu da Gravura. Ao lado das aquarelas estava o soneto de Ernesto Vaini. Eu lembro que teve uma performance, até porque foram interpretadas algumas poesias. O Riete, vestido vamos dizer, de frequentador de cabarés, com chapéu e tal, tocou violão. Então foi uma coisa assim muito bonita, muito legal. Aquele Museu da Gravura não tinha espaço para se entrar. Tanto pela apresentação que ocorreu, foi uma moça do Rio de Janeiro, que era atriz, casada com um oficial que estava morando aqui em Bagé, que fez toda essa performance, assim, como uma dama da noite. Então foi muito legal esse lançamento da exposição. O livro foi depois uma consequência, junto com a Associação dos Amigos da Casa de Cultura Pedro Vaini, que uma das ações, então, foi a publicação do livro. E quanto tempo levou, mais ou menos, assim, desde tu fazer as aquarelas até o livro ser publicado? Eu acho que uns 15, 20 anos que ficaram guardados os sonetos e as aquarelas estavam guardados. E quando a associação se formou, a gente então pensou em fazer essa publicação, depois de uns 15, 20 anos, mas aí foi rápido. Nós buscamos uns parceiros para patrocinar a publicação e em seguida fizemos no dia do lançamento outra performance, uma performance na verdade uma apresentação teatral coordenada pelo Vladimir Aguzzi, que foi também maravilhosa na Casa de Cultura Pedro Vaini, que leva o nome do pai do Ernesto. Sim. E
Hoje tu Hoje dirige. que hoje eu estou, né, ali como diretora. E além da Casa Cultura, que hoje tu tá, também já faz parte do Cultura Sul, Ecoarte, vários outros movimentos artísticos que tiveram em Bagé, tu participou também, né? Eu sempre ando assim, né, na volta. Faço parte do Ecoarte, este grupo de ecologia e arte, né, a ecologia ampla, que tem há quase 30 anos. Eu faço parte da Associação Pró Santa Teresa, do Núcleo de Pesquisa Tarcísio Taborda, do Conselho de Patrimônio, que cuida da nossa cidade, da Sociedade Espanhola, onde o meu avô foi presidente e que eu tenho até cidadania espanhola, em decorrência, né, da vinda do Geraldo Starros ao Brasil. E então esses grupos todos, assim, e me agrada muito, muito esse trabalho pela cultura local. E agora falando do novo livro, do Ivar Beckmann, O Pai do Trigo no Brasil, eu queria que tu contasse um pouco assim da tua relação com o teu avô. Como é que vocês conviveram bastante tempo, né? Ele faleceu, tu já era grande, assim. Claro. Eu me criei na Estação Experimental de Bagé, onde meu avô morava, e geralmente nos finais de semana nós íamos, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, passar a almoçar com meu avô ou passar o final de semana. E eu lembro de todas essas pesquisas que ele fazia, eu lembro das viagens que ele fazia para o exterior, representando o Brasil para falar sobre o trigo. Eu lembro da Estação Experimental, que era um lugar maravilhoso, aquilo muito bem cuidado, aqueles jardins, o hotel, o edifício, como chamavam, que era onde faziam as pesquisas. Eu lembro de tudo isso, uma época muito linda, muito boa da minha vida. Mas eu não sabia assim da importância vamos dizer, das pesquisas dele para a área da triticultura, que era uma coisa assim tão fantástica. Eu lembro dessa relação assim familiar. Lembro que ele viajava muito cada vez que ele chegava das viagens. Ele trazia presentes, ele mandava aqueles cartões postais por onde andava, e eram uns cartões postais que na época já tinham aqueles olhinhos que mexiam, sabe, por dentro, assim. Aí eu adorava aqueles duendes e gnomos que vinham da Escandinávia, assim. E eu olhava que adorava aqueles postais que ele mandava. Mas depois, então, de um tempo, eu comecei a guardar todo esse material que dizia respeito a ele. E a minha mãe também. O meu pai não se interessava muito assim pelos guardados de memória assim da história, mas a minha mãe não, ela guardava documentos, fotografias, objetos, tudo isso aí ela guardou. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei com tudo isso. Tudo acervo. Isso aí vai ficar tudo comigo. E comecei a manusear e a ver a importância, né, da obra do meu avô. Eu digo, não, isso aí tem que ser contado, isso aí tem que ser publicado. Eu vou fazer um livro e vou contar. Aí... E quando mais ou menos que aconteceu isso, tu pensar, não, vou fazer um livro e vou contar? Eu acho que há uns 3 anos atrás, vou fazer um livro. Entrei em contato com várias pessoas, com o Gilberto Cunha, que ele é agrônomo da Embrapa Trigo de Passo Fundo, e que já tinha vindo a Bagé fazer uma palestra sobre o Ivar Beckmann e que pesquisou muito, estudou muito a obra do meu avô, e convidei ele para fazer a apresentação do livro e convidei também o ministro Cirne Lima para que fizesse o prólogo do livro, porque o ministro Cirne Lima, quando meu avô faleceu, ele era ministro, né? E foi ele que fez todas as tratativas para que a minha avó, a esposa dele, que era finlandesa, continuasse recebendo a aposentadoria dele. E a relação dele com a família é de várias gerações, porque ele conheceu meu avô, admirava o trabalho dele, ele era contemporâneo da minha tia, a Mai, em Porto Alegre. Depois, a minha geração também foi uma relação de amizade, especialmente com meu marido, Jorge Morgado, com os cavalos e tudo mais. Então, ele teria que estar nesse livro, como está.
E dentro, né, no miolo, nós temos a vida do Ivar Beckman. Quando que ele chegou? Ele chegou em 1924, a convite do presidente Arthur Bernardes. Na verdade, o presidente Arthur Bernardes, ele fez um convite para um sueco chamado Nilsson L., que era o maior conhecedor de trigo, em genética de trigo no mundo. Mas ele disse que já não teria condições para vir ao Brasil. Mas ele indicava o meu avô, indicava Ivar Beckman, que era aluno dele, já tinha sido aluno e assistente, e já tinha feito experimentos na Itália, no campo da genética, já tinha feito experimentos na África também. E ele então disse que ele indicava o Ivar Beckman como, sabe, uma mão dele. E o Ivar Beckman, sueco, casou com a minha avó finlandesa, Alma Wikström. No Brasil ou ainda na Suécia? Ainda na Suécia. Casaram e vieram para o Brasil. Interessante que eu vi algumas cartas onde a minha avó conta, né, que quando eles chegaram no Brasil, eles foram recebidos pelo corpo diplomático e aí levavam à noite para os jantares, eram jantares de gala no Copacabana Palace, depois iam para as mesas de jogo. No primeiro jantar que eles participaram, quando ela fez assim no prato, tinha pedras preciosas brasileiras, as nossas pedras brasileiras, como um presente para eles. E conta que de tarde ela com as mulheres iam para o cinema, os homens tratavam de negócio e tal. Então ela foi recebida no Rio de Janeiro dessa maneira e depois eles vieram para Alfredo Chaves, no interior do Rio Grande do Sul. Que era uma coisa totalmente diferente, inusitada para eles. Imagina que a minha avó, ela trouxe roupas para os criados, luvas brancas e roupas para os criados. Imaginem Alfredo Chaves naquela época, uma coisa fora da realidade. Mas eles se adaptaram, eles ficaram, moraram 4 anos em Alfredo Chaves, que hoje é Veranópolis, né? Onde nasceu a minha tia Birgita, nasceu meu pai Rui. Mas o contrato com o governo brasileiro, com Arthur Bernardes, foi de 4 anos. E aí eles retornaram para a Suécia. Quando terminou o contrato, eles retornaram para a Suécia. Aí, na época, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas, renovou o contrato. E eles gostaram imensamente do Brasil e retornaram, acho que talvez pelo sol, pela maneira de viver, porque imagina tu morar num país, né, que é neve, que é frio, então eles vêm para esse sol, assim, que isso aí já era um otimismo, né, nas pessoas, uma alegria de viver, então voltaram para o Brasil. Depois, aí eles já voltaram para Bagé, que era o lugar que o meu avô tinha indicado como o lugar mais propício para a plantação de trigo. E fizeram então, começaram a construir a Estação Experimental Fitotécnica da Fronteira, aqui em Bagé, que se transformou num polo tritícola no Brasil. Todos os visitantes que vinham a Bagé tinham, assim, era uma visita obrigatória na Estação Experimental. As pesquisas do meu avô, os trigos que ele criou, as variedades, as sementes, é interessante porque ele já fazia uma relação com a região, ele não buscava nomes de fora, importados, não, mas as sementes se chamavam Fronteira, Frontana, que era o Fronteira com Mentana, um trigo italiano, Rio Negro, então, sabe, tinham referências na nossa região. E essas sementes chegou numa época que 80% dos trigos plantados no Brasil tinham a origem genética nos trigos criados pelo meu avô. Ele fez a primeira linhagem, né, de trigo brasileiro. Isso, fez a primeira linhagem. Exatamente. E essas sementes depois serviram de base para trigos plantados em outros países. E alguns ainda têm origem genética, como, se eu não me engano, no México, ainda
tem origem nas sementes, nas pesquisas do meu avô. Bem, então Bagé se tornou esse polo científico do trigo. E onde que era essa estação? Porque Ulha Negra. Onde a Trigolândia... na Ulha Negra. E que quando Bagé fez 200 anos, o secretário de Agricultura do Estado, Luiz Fernando Mainardi, ele fez uma denominação para o centro da Embrapa ali, né, chamando Centro de Pesquisa Ivar Beckmann. Então, a FEPAGRO de Ulha Negra, na verdade, chama-se Centro de Pesquisa Ivar Beckmann. Era ali mesmo? Ali mesmo. Atualmente, onde? Quando nós fomos na inauguração, né, da denominação, nós estivemos ainda visitando, meus irmãos e eu, meus filhos, estivemos ainda visitando a casa do meu avô, que ainda existe. Claro que situação bastante ruim, mas existe ainda a casa. Bem, mas voltando aonde que eu tinha parado, né? Não, eu ia te perguntar assim, ó... Está, mas aí voltando. Então Bagé, é isso que eu ia falar, no Pedro Weiner. Bagé era um polo tão forte assim do trigo, dessa área de pesquisa e de genética, que o Pedro Rubens Weiner fez uma visita na estação experimental. Tem um artigo publicado por ele, que inclusive está aqui no livro, assim como de outras pessoas que escreveram sobre a obra do meu avô, estão todos aqui no livro, ou quase todos. Mas ele teve a brilhante ideia de fazer a primeira festa nacional do trigo em Bagé. E esta festa não era só festa, na verdade, era um encontro para discussão do trigo com as maiores autoridades da América do Sul, que vieram e discutiram a política para o trigo, né, os encaminhamentos que se daria para a plantação de trigo, essa genética, essas pesquisas. E foi feito na Associação Rural, exposições dos municípios mostrando essa pujança toda, né, do trigo. E ali foi feito foi feita a escolha da rainha da festa do trigo na primeira festa. E muitas meninas concorreram, e uma delas, a minha tia, a filha mais nova do Ivar, a Anne Mai. E a Anne Mai, então, foi escolhida a rainha da festa do trigo. Claro que teve um grupo de jurados, né? Mas eu lembro depois, há pouco tempo, conversando com a minha tia, que no mês passado, 18 de junho, eu fui a Brasília para o aniversário dos 80 anos dela. Ela está ótima. E ela estava me contando, imagina que eu tinha 14 anos quando aconteceu a festa do trigo e eu não poderia concorrer. E não vou citar o nome, mas uma senhora, né, que eu conheci também bastante, disse, não, ela tem 15 anos, garantiu que ela tinha 15 anos e ela então pôde concorrer. E foi escolhida a rainha da festa do trigo. Tem fotografias no livro dela dançando com o governador do estado, Ernesto Dornelles, na época, tal. Mas é assim, sabe, é uma viagem por uma época em que Bagé era um polo científico na área do trigo, que trazia grandes nomes, que fazia encontros onde vinham pesquisadores do Uruguai e da Argentina, se reuniam aqui. O presidente Getúlio Vargas tem várias fotografias dele na estação experimental, tem vários textos onde ele cita o trabalho do meu avô, tá tudo publicado aí no livro. Mas não é só do aspecto dele, do trabalho dele, também fala bastante da vida pessoal o livro. Sim, tem fotos, né? Sim. O livro é muito bonito. Na verdade, eu tenho que fazer um agradecimento aqui para Ana Remonte, Diagramou? que fez a diagramação. É uma diagramação primorosa. Claro que as fotografias são fantásticas, elas permanecem intactas até hoje, devido à qualidade, né? Mas a Ana Remonte fez assim uma distribuição primorosa nesse livro. E eu conto então como é que era a vida deles lá, até eles virem
para o Brasil, eu conto que a minha avó finlandesa, o Ivar Beckman e a Alma Wikström se conheceram em Berlim, onde ela estudava farmácia, e ali eles se namoraram e casaram para vir para o Brasil. Mas a minha avó, a Alma Wikström, ela era filha do John Wikström. O John Wikström, finlandês, foi para os Estados Unidos estudar engenharia. Isso aí que eu vou contar é uma coisa assim que faz parte da história universal. Sim. Ele foi então para os Estados Unidos, ele estudou engenharia elétrica e enquanto ele estudava ele trabalhou numa fábrica de aquecedores. E observou, né, que o calor produzia energia, que a energia produzia movimento, e começou a fazer pesquisas também, e ele criou o primeiro carro que andou pelas ruas de Chicago, chamado Caloric. Então meu bisavô John Wikström fez o primeiro carro que andou pelas ruas de Chicago. Tem fotografias aqui no livro, tem as fotografias, os jornais na época. E como ele era estrangeiro, ele não recebeu financiamento por parte do governo. Diante disto, ele voltou para a Finlândia e na Finlândia ele colocou os motores Wikström nos barcos, ao invés de carro, né? A principal economia da Finlândia era a pesca, ele colocou nos barcos. E aí, aquilo foi assim, ó, uma explosão, porque em pouquíssimo tempo eles conseguiam trazer muito mais peixes, né, com os barcos a motor. E se tornou assim uma grande potência. Claro que depois, lá pelas tantas, veio a guerra e a fábrica dele teve que, ao invés de fazer motores, fazer armas. E houve a implantação da fábrica pelo Estado, etc. e tal. Mas o John Wikström, então, meu bisavô, foi o primeiro, foi a pessoa que fez o primeiro carro pelas ruas de Chicago, onde tem a fotografia também com a minha avó, sentada no carro. E que a internet é uma coisa fantástica, né? Com isso da internet eu comecei a pesquisar os Wikström e os Beckman e comecei a me relacionar com eles, né? Aquele Google Tradutor é uma maravilha, né? Tu fala com o mundo. E o meu bisavô John Wikström se separou da primeira mulher, que ele teve 4 filhos, casou novamente e tem um neto dele que mora na Finlândia e que eu me correspondo, que é meu parente também, e ele mora na casa do John. Hoje ele mora na Suécia e na Finlândia, mas ele mora na Finlândia na casa do John. E me contou que no ano passado em Vasa, no Teatro de Vasa, teve a estreia de uma peça de teatro contando a vida do John Wikström. Nossa, legal. Aí eu procurei na internet e achei até os cartazes da peça, que também está no livro. E tem um museu, um pequeno museu do John Wikström, e que eu, 2018, vou bater o meu ponto lá. E tu ainda tem contato com algum familiar na Suécia? Tem alguém que mora na Suécia ainda? Sim, tem vários suecos, eles vêm esporadicamente ao Brasil. Alguns deles já vieram a Bagé. Tu conheces então? Sim, conheço, e eles mantêm um relacionamento maior com a minha tia em Brasília, porque é mais próximo também, né? Bagé é tão longe. E eles vêm frequentemente. Então eu tenho me relacionado com os suecos e com os finlandeses. E o que mudou na tua visão sobre a história do teu avô após escrever o livro? Mudou alguma coisa? Sim, eu fiquei cada vez mais impressionada com a genialidade do Ivar Beckman. Porque imagina naquela época, tu chegar em Bagé, num campo, sem nada, e tu construir uma estação experimental, e tu fazeres cruzamentos de trigo que serviram de base para vários países do mundo, mas é uma coisa espetacular, né? Então essa história tem, né, que ser divulgada, tem que ser resgatada, e é com muito orgulho então que eu vou
apresentar, né, este livro que conta essa história tão bonita assim, de uma época fantástica da nossa cidade. Na verdade, não é uma história do Ivar Beckman, só dele. É uma história de uma época da cidade de Bagé. É a história de uma época em que Bagé era um polo tritícola nacional, que recebia presidentes, governadores de estado, secretários, né, em nível nacional, que vinham aqui conhecer as pesquisas. Está tudo documentado, fotografias com todos eles. Então, na verdade, é um orgulho. E este livro, mais ainda eu fico orgulhosa porque integra as comemorações do museu. E junto com este livro vai haver uma exposição dos objetos do Ivar Beckman. Todo esse material que está no livro, na verdade, a família doou para o Museu Dom Diogo de Souza. Completa 60 anos agora, que completa 60 anos e não tem lugar mais apropriado do que um museu para esses guardados preciosos, né? Então, às vezes, as pessoas morrem e a família coloca fora. Como fazer uma coisa dessas? Porque mesmo que não tenha sido assim de grande importância para a cidade, mas as fotografias, por exemplo, podem ter sido tiradas pelo Greco, podem registrar uma época da nossa cidade, algum patrimônio arquitetônico que se perdeu, as vestimentas, as maneiras que as pessoas, né, se comportavam naquele momento solene das fotografias, das famílias. Não tem como as pessoas pegarem e fazer fogueiras com a memória da cidade. Então, é também um desprendimento da família fazendo essa doação, mas que não está no lugar mais apropriado, né, para ser guardada a história de Bagé, do que no Museu Dom Diogo de Souza. Sim. Tu falou no início, né, que tem intenção de escrever novos livros, né? Já tem um prazo para novos livros? Já tem uma ideia de quando pretendes lançar ou ainda não? Bom, também não posso perder muito tempo, né? Então eu pretendo assim fazer, acho que um por ano. Um por ano. Meu prazo vai ser um por ano. O próximo eu vou contar a origem da família Os Tarros em Bagé. O outro lado da família. Da tua família. Mas eu tenho também outros projetos pessoais, assim, em parcerias, que estou desenvolvendo, mas ainda é cedo, assim, para a gente contar. Mas vai ser muito interessante. E então eu faço, né, um convite para as pessoas guardarem, em primeiro lugar, as suas histórias, escreverem as suas memórias. Junto com esta exposição, eu estou fazendo também, eu fiz a árvore genealógica da família dos Wikström, que casaram com o Beckman, e dos Os Tarros, que casou, né, com a família Germano. E aí eu venho, todos os cruzamentos, os casamentos, e chego aos meus netos, Joaquim, Bento e João. Então está muito interessante também, porque vai ter essa árvore genealógica, que é outra coisa que as pessoas devem buscar, né? Por que não fazer a montagem e pesquisar? Tanta coisa eu consegui pela internet que eu fui fazendo, e depois com o computador tu monta e desmonta. Eu me lembro que eu iniciei, comprei um rolo de etiqueta para marcar preço, uma folha desse tamanho, e aí eu fui escrevendo nas etiquetas e ia colando. Não, esse é para cá, esse é para cá. Não, mas esta linha, essa é dos pais, essa é dos avós. E assim eu fui com régua e colando etiqueta para cá, etiqueta para lá, e fui montando. Quando eu fiquei, acho que numa folha assim de sulfite, eu digo, bom, agora isso aqui vai para uma gráfica, porque também eu não domino todos esses programas, né? Aí levei numa gráfica para fazerem, então, esta montagem, botar em quadradinhos. Mas aí aqueles quadradinhos eu já achei pouca coisa. Eu já comecei a botar bandeirinhas dos países. Então, bandeirinha amarela e vermelha na Espanha, azul e branca e amarela na Suécia. E assim eu fui colocando assim as bandeirinhas. Aí eu achei que as bandeirinhas também era pouco, que podia ser mais colorida a minha árvore genealógica. Aí eu comecei a botar as profissões do lado, o símbolo das profissões. Então, tá.
Aí digo, não, mas para um pouquinho, eu tenho que botar os casamentos. Aí já fiz 2 aliancinhas ali, a data que um casou com o outro. Tá uma árvore genealógica muito bonita. Ela vai estar em exposição também no museu, por ocasião do lançamento do livro do Ivar Beckman. Bom, e para finalizar, então, o que tu tá lendo no momento? Eu estou lendo o Barão de Mauá, apaixonada pela história deste gaúcho, que saiu muito cedo daqui, né, do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha perto daqui, foi para o Rio de Janeiro e lá trabalhou com português, mas a mãe dele já era genial na época, porque a mãe ensinou ele a ler, a escrever e fazer contas no interior do Rio Grande do Sul. Quando ele saiu daqui com 8 anos ou 10 anos, ele já foi para o Rio de Janeiro dominando as operações matemáticas e a escrita. E um tio deixou. Por que ele foi? Porque a mãe ficou viúva e ela ia casar de novo, o novo marido não queria o filho por perto e ela então encaminhou com um tio que foi de navio para o Rio de Janeiro e deixou o Barão. E construiu uma história fantástica, o Barão de Mauá. Então é um livro que deve ser lido porque conta a história de um dos gaúchos mais importantes que foram, né, dos que foram para o Rio de Janeiro. Eu lembro que no ano passado eu li outro livro também, que eu fiquei muito encantada, que foi sobre o Gaffré, que se juntou com o Guinle lá e se tornaram... Eu tô lendo ele no momento. Mas se tornaram uma potência. Eu adoro ler esses gaúchos aí, a história deles, né? Então, meu livro do momento é o Barão de Mauá. Obrigada, Heloísa, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. E nós encerramos a primeira temporada do Papo Literário hoje. Voltamos em 2018. Tenha uma boa leitura.